Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Gabriel Rabelo, professor de Contabilidade, Direito Empresarial e Estratégia Concurso. Estamos aqui na segunda-feira pela manhã no Rio de Janeiro. O clima está bem fresquinho, bem frio no Rio, uma coisa totalmente atípica. Estou aqui na Pedra do Arpoador, que é um lugar que eu sempre gosto de vir para correr, para fazer atividade física. E o motivo pelo qual estou fazendo esse vídeo hoje é o seguinte: eu escrevi um vídeo na sexta-feira falando um pouco sobre a minha carreira de auditor fiscal do ICMS, explicando, porque tem muita gente que quer fazer esse concurso, quer ser auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, do ICMS, e não sabe muitas informações sobre a carreira. Então resolvi fazer um artigo e, para minha felicidade, esse artigo repercutiu muito bem. Apenas no primeiro dia teve mais de quase 4.500 acessos em um dia, e muita gente veio me perguntar: Gabriel, como é que você se preparou para esse concurso, como é que você fez para estudar? E eu nunca escrevi nada sobre esse assunto, eu nunca gravei um vídeo, ou dei depoimentos ou nada, porque eu acredito que a minha preparação ela tenha sido muito atípica. Atípica por quê? Porque eu comecei a estudar aos 18, 19 anos, mais ou menos, para concorrer ao auditor fiscal, e aos 21 eu consegui ser aprovado. Ou seja, foi uma coisa assim, uma felicidade muito grande para mim, mas eu acredito que não sirva de parâmetro, porque a maioria das pessoas estuda lá, estudei durante um ano, 4 horas por dia, estudei durante 2 anos, 5 horas por dia, 3 horas por dia, 8 horas por dia. Então, a minha preparação foi um pouco diferente disso. Mas, de qualquer maneira, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o que eu passei e uma mensagem que eu acredito que seja importante, que é uma coisa que mudou totalmente a minha vida, uma coisa que me fez acreditar que era possível passar e que mudou a minha vida. Eu vou compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: eu sempre estudei em colégio público. Desde o meu jardim de infância até a 8ª série, eu estudava em colégio público. E eu estudei em colégio público, e colégio público, infelizmente, os colégios públicos no Brasil, a educação, elas são aquém dos colégios particulares, é uma educação que está um pouco abaixo. Eu era um bom aluno, eu era um aluno razoável, tirava boas notas, mas nunca tinha me destacado muito ou ganhado um prêmio por ser um aluno, Gabriel, o melhor aluno do colégio. Não, nada disso. Eu era uma pessoa que gostava de sair, gostava de jogar videogame, gostava de brincar com meus amigos, gostava de andar de skate. Estava longe de ser uma pessoa extraordinária, um aluno extraordinário. E beleza. E aí no ensino médio eu tive a oportunidade de ir para o colégio militar, porque meu pai é militar, eu fui estudar no colégio militar. E talvez esse fato de eu ser um aluno mediano ficou mais evidenciado ainda, porque no colégio militar tem uma coisa que é uma classificação. Nós temos uma turma com 100 pessoas, 120 pessoas, 200 pessoas, e sai a classificação de todos os alunos. E eu sempre ficava do meio para trás, sempre. Eu ficava lá, 100 alunos, eu ficava em 60, ficava em 70, ficava em 55, mas nunca fiquei da primeira metade para frente. Então eu já estava um pouco conformado com o fato de que eu seria um aluno mediano, de que eu não teria bons resultados. Eu estudava para passar, nunca fiquei de recuperação, mas estudava somente para passar. Mas beleza, vida que segue, para mim aquilo não seria um problema. Talvez eu me arrumaria, faria alguma coisa da vida, não sei se conseguiria passar no vestibular. Estava caminhando meio sem rumo. E aí no colégio militar tem uma coisa que é chamada avanço de estudo, que é o seguinte: você está na metade do 3º ano, você pode sair do colégio se você preencher alguns requisitos. E eu optei por sair. Eu saí do colégio e fui fazer um cursinho particular num colégio que tem na minha cidade, no colégio de Namassi. E lá nesse cursinho, era um cursinho de um semestre preparatório para o vestibular da Federal, tinha mais ou menos umas 100 pessoas também. E muitas dessas pessoas estudavam para medicina, muitas estudavam para direito, muitas estudavam para odonto. E para minha surpresa, a gente teve um simulado num belo dia. E eu fui lá fazer esse simulado e fiquei em primeiro lugar nesse simulado. E assim, quando saiu o resultado, eu não acreditei nisso. Eu falei: cara, como que eu fiquei em primeiro lugar no simulado? Se tem pessoas aqui que estudam para medicina, se tem pessoas que estudam para direito, para odonto, para vários cursos, para engenharia, que eram cursos mais difíceis de entrar do que o curso que eu queria fazer na Federal, que era administração. Então, eu fiquei em primeiro. Aquilo lá para mim foi uma coisa assim, muita felicidade. E eu falei: cara, eu posso estudar, eu acho que eu consigo passar nesse vestibular. E aí eu comecei a estudar muito, comecei a estudar. E para minha felicidade, eu consegui aprovação no vestibular. Olha, eram 800 inscritos, se eu não me engano, 50 vagas, eu passei em 28º. Então aquilo foi uma coisa que me deixou muito feliz, até porque eu não teria condições de pagar uma universidade particular sem que eu tivesse que trabalhar para pagar, né?
Então eu consegui ingressar numa federal. Para mim assim foi um sonho, uma realização. Eu acho que foi o primeiro capítulo assim de felicidade da minha vida, da minha vida profissional, eu digo. E beleza. Aí eu entrei na faculdade e tinha pessoas na minha faculdade que tinham uma condição de vida razoável, outros não. Tinha de tudo lá naquela universidade. E como todo jovem, como toda pessoa que está crescendo, eu tinha necessidades. Eu precisava de dinheiro, até porque meus pais nunca foram pobres, nunca foram ricos, mas não tinha dinheiro para ficar saindo, não tinha dinheiro para ficar comendo fora, para me divertir, para fazer as coisas que o jovem tem necessidade. Então eu decidi que eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu lembro que eu fui trabalhar com uma prima minha numa loja de roupa. Eu trabalhava no estoque, dobrando roupa, carregava para cima, carregava para baixo, subia 3 andares com roupa. E eu falei, cara, eu falava assim, olha, esse trabalho é legal, é bem cansativo, mas eu ganhava muito pouco, a questão financeira pesava muito para mim, porque era um trabalho temporário e ela me chamava poucas vezes, então geralmente chamava mais em alta temporada. Eu ganhava, sei lá, naquela época era R$100, 150, 250 para trabalhar um mês, dependia ali do quanto a gente trabalhava, da quantidade de horas, mas era pouco. E eu falei, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Como que eu vou ganhar dinheiro? E um dia eu estava andando com meu irmão, lembro muito bem desse fato, lembro do local, inclusive da hora que aconteceu isso. Eu estava andando com meu irmão na rua, na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e entregaram um panfleto para mim. E esse panfleto dizia, eu tinha 18 anos, eu lembro na época, esse panfleto dizia concurso para o INCRA, 6 vagas, R$1.500 isso. No final, em 2005 foi isso mais ou menos. E eu falei, cara, que concurso bom, como será que funciona isso? Então foi quando eu decidi pesquisar para ver o que era, para ver como faria. E comecei, falei, vou fazer esse concurso. Caía algumas coisas que eu já sabia, mas caía a legislação agrária, caía a informática, caía coisas que eu nunca tinha visto. Mas eu falei, quer saber? É uma oportunidade para mim. Eu vou começar a estudar. Beleza. E aí comecei a estudar, comecei a me dedicar e adotei uma filosofia que seria a seguinte, que é uma coisa que eu usei o resto da minha vida de concurseiro. É uma coisa que até hoje eu levo comigo, que é o seguinte. Bom, eu não sei como é, mas eu já tinha uma lição do estudo para o vestibular e eu vou fazer uma coisa. Eu vou estudar o máximo que eu puder. Eu conhecia várias pessoas que iam fazer esse concurso. Eu falei, bom, já que estamos todos em condição de igualdade, eu tenho que estudar mais do que todo mundo, é o mínimo que eu posso fazer. Então eu comecei a estudar muito, comecei a estudar. E aí eu lembro que um belo dia saiu a concorrência. E esse concurso, que eram 7.000 inscritos para 6 vagas, tá? Eram 7.000 inscritos para 6 vagas. Eu lembro quando saiu a concorrência, eu falei, nossa, 7.000 inscritos para 6 vagas. Como que eu vou passar para um concurso desse de nível médio, mas é uma concorrência muito pesada. Mas eu falei, bom, vou continuar estudando, fui lá e fiz a prova. E aí, eu lembro que quando eu fiz a prova, um belo dia, tinha passado um tempo já, falei, fiz mais 7.000 para 6 vagas, impossível eu passar, impossível. Eu fui lá e fui seguir a minha vida, fui fazer estágio na Receita Federal com uma colega, que até foi o que me motivou a estudar para o concurso de auditor fiscal. E aí eu estava um belo dia dormindo em casa e ligo um amigo meu, o Daniel, lembro muito bem também desse fato até hoje. O Daniel me liga e fala assim, Gabriel, como é seu nome? Aí eu falei, cara, é Gabriel Rabelo da Silva, por quê? Ele falou, bicho, você não acredita, você passou no concurso do INCRA. Aí eu falei, quê? Eu lembro que eu estava dormindo em casa, estava de pijama. Eu falei, o quê? É mentira, eu não passei, não tem como. Ele falou, cara, você passou, você foi o 4º lugar do concurso. E eu lembro que eu saí, tirei a coberta, joguei tudo pra cima, tava de pijama, fui de pijama pra lan house, fui correndo de pijama pra uma lan house próxima para poder conferir o resultado. E realmente, concurso de 7.000 inscritos para 6 vagas, eu tinha passado em 4º lugar. Então aquilo pra mim foi uma coisa que mudou totalmente a minha vida, que fez eu mudar a concepção de como era a minha vida. Por quê? Porque a partir daquele momento, eu passei a acreditar em mim. Eu passei a acreditar que quando eu acreditava em mim, quando eu canalizava minhas energias para aquele objetivo, quando eu pegava as minhas forças, media confiança e colocava toda a confiança que eu podia em mim, eu trabalhava mais, eu fazia com que aquelas coisas acontecessem. E já tinha acontecido isso durante o vestibular e aconteceu isso nesse concurso.
E assim foi durante todo o tempo, porque eu acreditava que era possível, que eu acreditava que eu seria uma pessoa capaz de alcançar determinados objetivos. E eu acredito que o primeiro passo, antes mesmo de você começar a estudar, você tem que acreditar em você. Porque a partir do momento que você acredita em você, as coisas se tornam possíveis. E foi realmente assim na minha vida, porque eu passei em outros concursos e eu consegui passar no concurso para auditor fiscal aos 21 anos, sendo que eu me formei em dezembro. Em fevereiro eu fui aprovado em primeiro lugar lá para a região que eu fiz lá do Espírito Santo, do ICMS do Espírito Santo. Então é uma grande bênção para mim isso, foi uma grande felicidade, mas não foi só porque eu estudava, foi porque eu acreditava que a minha vida poderia mudar e de fato ela mudou e muito. Eu nunca imaginaria, por exemplo, que eu poderia conhecer o exterior. Isso é uma coisa era uma coisa totalmente inconcebível para mim, inalcançável, inatingível. E eu nunca acreditaria que eu poderia morar no Rio de Janeiro. Olha, ter esse visual que eu estou falando aqui para vocês, isso é uma coisa que só o estudo proporcionou e mudou a minha vida. Mas se eu não acreditasse que isso era possível, se eu não acreditasse que eu seria capaz, isso não aconteceria. Então essa é a mensagem que eu queria deixar hoje aqui para vocês. Tomei aí quase 11 minutos, 12 minutos da vida de vocês, mas eu queria que você, antes mesmo de estudar muito, antes mesmo de começar a estudar só por estudar, você acredite, você saiba onde você quer chegar, saiba e como você vai chegar. E saiba que se você acreditar que você pode, você vai conseguir, porque os seus esforços, o seu foco vai ficar todo centrado naquele objetivo. E aí você vai abrir mão de coisas que não são necessárias, você vai centrar os seus esforços para alcançar isso. Tá bom, pessoal? Então acreditem em vocês, tá? E tenham a consciência de que só existem dois tipos de concurseiro, tá? Os que passam e os que desistem. E que time você tá? Com certeza um dos que vão passar. Tá bom? Então agradeço a atenção de todos, um abraço, pessoal, até a próxima. Valeu!